amada de Deus, filho, filha do Rei. O Senhor te escolheu para gerar a vida dele nessa terra, começando na sua vida. E é por isso que nós temos esse desafio todos os dias de colocar o nosso coração no coração do Senhor. Que o coração do Senhor venha pulsar no seu peito nesse dia, para que você possa viver os sonhos que Deus sonhou com você. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora aqui pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo nosso site. Pelo link TV Online você nos acompanha em tempo real, é o tvmca.com.br. Temos também os nossos canais de comunicação, o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca e também as nossas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade TVMCA, e aquelas frases que nós temos aqui inspiradas por Deus para o nosso coração no Frases Devocional Intimidade. Hoje mais uma terça-feira e nós vamos conhecer a história da Comunidade Amar, como esse ministério começou e aquilo que Deus tem feito através de mais esta porta aberta para a vida de Deus. Este é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo ao Café Intimidade nesta terça-feira. E eu recebo o pastor Gilberto. Que bom ter o senhor novamente aqui com a gente nos estúdios da TVMCA. Que bênção, muito obrigado, Mônica, querida irmã em Cristo. É uma bênção estar aqui novamente, dando agora um testemunho da história da Comunidade Amar, né? Como que ela surgiu, a porta que Deus abriu. Estamos aqui para compartilhar essa bênção. Glória a Deus. E o pastor, assim, ele tem um sorriso. Ontem ele teve aqui contando, né, o testemunho dele. E é algo que vem de dentro para fora, assim. Eu creio que a Comunidade Amar, ela é algo que Deus plantou no seu coração, mas ela vem... Vocês, o pastor, né, a pastora Miriam, vocês eram ministros dentro da Renovação Carismática. E de lá Deus gerou algo do qual hoje tem a Comunidade Amar. É isso aí, mas antes de sermos ministro lá na Renovação Carismática, em 1990, eu e Miriam, minha esposa, tivemos um problema conjugal, a falta de amor, sabe? O negócio estava muito estranho. Não era por prostituição, não era por infidelidade, mas realmente um desagrado. E aquilo, o nível daquilo aumentou muito, que nos levou à depressão. A Miriam, principalmente, grande depressão, até suicídio, ela planejou, ela pensou. E aí, então, começou a buscar a Deus. Ela começou a buscar. Porque na Renovação Carismática, meus sogros, né, o Ernesto e a Laci, já frequentavam, já desde a nossa juventude. E para que eu pudesse ver a Miriam, eu tinha que ir nos grupos da Renovação Carismática, né? Senão não tinha jeito. Não tinha jeito. E assim, então ficou aquele ponto assim em nossas vidas. Casamos, tal, lá pelo 6º, 7º ano de matrimônio, já tínhamos 2 filhos, que é a Carolina e o Ângelo, tivemos esse problema conjugal. E aí então ela, no desespero, começou a buscar a Deus, né? Dar ouvido naquelas palavras que ela já havia ouvido daqueles anos anteriores, né? E da mãe dela, né? Que sempre procurou... semente, né? Que começou a germinar. Exatamente. A mãe dela sempre muito crente, assim, buscando a Deus com muito temor. E aí começamos a buscar. Ela começou a buscar. Mônica, ela começou a buscar tanto o Senhor Jesus Cristo, tanto que eu fiquei com ciúmes de Jesus. Oh, meu Deus! Fiquei enciumado. Disse, meu Deus, poxa, estávamos naquele atrito. Daqui a pouco ela se apaixona por um homem, mas era uma guerra na minha mente. Pô, mas esse homem, na verdade, não é um homem físico, é Jesus. Então, imagina, eu não entendia nada da palavra de Deus, só via ela apaixonada por Jesus. Ela saía a fazer vigília, né? O pessoal da renovação. Mas, ao mesmo tempo, ela mudou muito, muito para comigo, a atenção dela, o amor, o carinho, a entrega dela por mim. Então, aquilo começou a me questionar, né? Então, assim, 1 Pedro, capítulo 3, diz ali a palavra que a mulher sábia, com as suas atitudes, conquista o seu marido
para Deus. E foi literalmente isso e sem que aconteceu. Palavras, né? Com sem as palavras, atitudes. as atitudes. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu deixei o ciúme de lado e comecei a buscar a Deus E se também. apaixonou também. Me apaixonei também. Mas ali dentro da renovação carismática, porque Deus ele tinha e tem sonhos com a sua vida, com a vida da sua esposa, com a vida dos seus filhos, dos seus netos agora, né? E toda a comunidade amar. Mas lá dentro, vocês vieram a ser ministros, mas Deus começou a mexer no ventre espiritual de vocês ali, porque havia algo a mais através de vocês. Não é? Exatamente. Então, assim, quando começamos a voltar a frequentar a renovação, havia um grupo de umas 15 pessoas e nos inserimos ali também. E o negócio começou a crescer, o grupo começou a crescer, partimos para o salão paroquial ali do São Vicente, né? E aquilo a princípio era um gato pingado, né? Mas daqui a pouco foi crescendo, superlotou aquilo e fomos para o templo, né? E continuou aquele processo, crescimento. As nossas reuniões eram às segundas-feiras, com mais de 1000 pessoas, né, participando. E muitos milagres, Mônica, muitos milagres mesmo, de pessoas sendo curadas de AIDS, câncer, restauração familiar, deixando drogas, arrebatamento, sendo batizado no Espírito Santo, coisa tremenda, que até os crentes eram frequentadores da nossa reunião na Igreja Católica. Aí aquilo começou a complicar. Ficamos 6 anos assim, crentes, lá na Igreja Católica, pregando o Evangelho, né? Em meio de toda aquela pressão dos dogmas, né, doutrinários lá da igreja, mas pregávamos o Evangelho. Ali fomos levantados como autoridade da renovação carismática, líderes, né? Eu mesmo cheguei a ser ministro da Eucaristia, convidado pelo padre. Tudo isso a gente ia aderindo à nossa vida para que pudéssemos ter um conforto maior em meio à Igreja Católica, porque a renovação carismática, na época, estou falando da época, não sei como que é hoje, ela era tida como, sabe, uma forma muito negativa diante da Igreja Católica. Então a gente fazia o possível para agradar o povo da Igreja Católica, os padres. Então servimos a Deus lá com muito carinho, com muito temor. Aprendíamos tanto da palavra de Deus. 1 João capítulo 1, Romanos 1,16 diz que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder para a salvação para todo aquele que crê. Deus começou a falar conosco na palavra. 1 João 2,27 diz que a unção nos ensina todas as coisas e nela devemos permanecer. Essa unção, esse ensino que nós recebemos do Espírito, nos faz permanecer em Cristo. E aquilo começou a chamar a atenção nossa. Meu Deus do céu. Era um despertar do Espírito Santo para aquilo que Deus tinha, né? Meu Deus que foi do gerado céu. Naqueles anos ali. Foi gerado naquele tempo ali, e não só eu, a Miriam, mas muitos outros irmãos. Fizemos um grupo maravilhoso. Que hoje estão com vocês. Que hoje, boa parte está conosco. Boa parte. E aí ficamos nessa intensidade de fé, Bíblia, né? Chegou um ponto de que nós fomos expulsos da igreja. Né? No dia 9 de abril de 1996, fizeram uma reunião conosco, chamada Os Servos, né? Eram em torno de 40, 50 pessoas. O grupo grande era de 1000, mas os obreiros, os servos, 40, 50. O bispo, na época, né, nos chamou, junto com outras autoridades, e nos disseram para voltar à fé, largar a Bíblia e voltar aos dogmas, porque senão o grupo ia fechar, né? Então, como nós não queríamos que o grupo fechasse, não. Porque, na verdade, o mover ali não era do homem, era o mover de Deus, né? E aí, no dia 14, que era uma missa pública, o pároco, na época, né, nos expulsou publicamente da igreja. E no dia 15, dia 13, nos expulsou. No dia 15, que era segunda-feira, então, nós fizemos, era a reunião normal, e nos despedimos do povo e dissemos, nós estamos indo embora porque não tem mais condições de ficar aqui. Se nós permanecer, nós temos que largar a fé bíblia. Né? Então saímos e ali
aconteceu o êxodo, né? Inclusive, um ano depois, nós fomos saber que o êxodo do povo de Israel, do Egito, foi nesta época. E aí, então, nós pusemos, tanto é que o aniversário da igreja é êxodo. E até hoje vocês têm, né? Que é a festa do êxodo, exatamente. Que é exatamente no dia que vocês saíram. Exatamente. E ali começou algo tremendo de Deus, em toda a comunidade Amar, que a comunidade Amar significa aliança missionária de avivamento e restauração. Exatamente. E a comunidade Amar é ali na rua Saúl Cheade, que fala isso, Cheade, né? Santos. Dos Santos, aqui no São Vicente. E Deus foi fazendo coisas muito tremendas. E uma das particularidades, e a gente está nos minutos finais desse bloco, é que a igreja, a comunidade Amar, é uma igreja sustentada na base da família, né? Exatamente, ela é bem familiar, né? Tanto é que a minha família mesmo, a minha casa serve a Deus, e toda a família da Miriam, né? A minha ainda não se converteu, a minha, a casa da minha mãe, mas a casa do pai dela, falo minha mãe porque eu sou órfão, né? De pai, mas a casa do pai dela toda é convertida e toda a família, que são 4 irmãos, os casados, os filhos, todos servimos a Deus com temor e com alegria, ali na comunidade Amar. E aí, isso acaba envolvendo também muitas outras famílias, tá entendendo? Porque é uma reação em cadeia, né? Exatamente. São os primos, é tremendo. E a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre as coisas tremendas que Deus levantou ali na comunidade Amar. Porque a comunidade Amar tem um sítio maravilhoso, tem formado missionários, né? Tem aberto espaço para a formação de missionários lá no sítio. Tem a escola Amar. Então são sonhos tremendos de Deus. E se fosse você, não saía daí, porque é só um minutinho, a gente vai continuar contando essa linda história da comunidade Amar. Fica aí com a frase do dia, a gente já volta. Então sorria.